Porque, assim, você precisa estar disposto também a conversar com o psicólogo, né? Não é só mostrar e, assim, você faz, né? Não é só uma resposta de sim ou não, né? Vocês têm que criar uma relação, assim, né? Uma negociação. E depois disso, provavelmente você vai falar assim, eu vou ver aqui com o pessoal da minha empresa e depois te dou uma devolutiva. E é muito importante também que tenha muito bem definido o tempo, né? Que vai ser essa palestra, se vai ser presencial ou se não vai ser presencial, porque tudo isso vai entrar na questão aí, até mesmo na questão de quanto o profissional vai cobrar, às vezes, pelaquela palestra, ou do que ele vai preparar para aquela palestra e tudo mais. E até mesmo, isso até é uma coisa interessante, de saber quem são esses colaboradores, né? Quem são as pessoas que vão estar ali na palestra, qual é o nível, às vezes, educacional daquela população e tudo mais, porque para poder fazer a palestra de forma adequada, né? Tanto na questão da linguagem, do que fazer ali dentro e tudo mais. Então, quanto maior quantidade de detalhes você tenha sobre a sua empresa e sobre a sua necessidade, é muito importante que isso seja transmitido para o profissional quando você procurar ele, né? Sim, e todas essas questões entram na precificação também, né, do serviço do psicólogo, porque a palestra ela é diferente de uma sessão de terapia, né? Então ela não pode ser cobrada do mesmo jeito que uma sessão de terapia. Então eu acho que às vezes também tem esse desconforto de que assim, o psicólogo cobra um pouco mais caro, né? Só que ele precisa, por quê? Numa sessão de terapia, por exemplo, tem uma pessoa ali na frente dele, no máximo duas, três, né? Um grupo, né? Estamos falando de um psicólogo que atende num consultório clínico particular, né? Para uma palestra, em uma palestra, né, nesse contexto, são muitas pessoas ali na frente, precisa de um estudo prévio e além do estudo precisa de não falo num cronograma, não, mas tem que fazer o slide, né, para você montar a seguir. apresentação. Exatamente, isso demanda mais do psicólogo. Então, o preço entra, né, por causa de todas essas coisas. Porque se a gente pensa até mesmo no valor da hora, né? Se a gente pensar assim que uma sessão é de 50 minutos, né, na terapia, só que o profissional gastaria às vezes uma sessão para fazer a pesquisa daquele conteúdo, para ver se tem um embasamento científico, para saber se não está falando bobagem, coisa nesse sentido. A gente está falando de mais uma hora aí, 50 minutos para fazer a preparação daquela palestra, né, daquela apresentação e tudo mais. E a gente está falando aí mais de uma hora de apresentação e às vezes de uma coisa pré ou depois, né? De às vezes dúvidas e tudo mais. Então são mais ou menos 4 horas, vamos pensar assim, que o profissional vai dispor, de 4 ou 5 horas que o profissional vai dispor. Isso numa palestra de uma hora, né? Sim. Vai dispor para poder se dedicar nisso, né? Então é realmente bem inviável ser um valor assim muito, muito baixo, né? Sim, e assim, está sendo bem otimista na questão da pesquisa, né? 1 hora para pesquisa, porque é um pouco mais. Mas o psicólogo ele não vai considerar todos os exatos minutos para te mostrar o preço. Ele vai dar uma estimativa ali de quantas horas ele gasta e ele vai te dar um preço. Então, assim, não dá para ser uma sessão. Sim, né? o valor de uma sessão. Isso é muito importante porque dependendo do que você esperar, né, para você realmente não criar uma expectativa muito irreal, né, disso, né, onde achando que vai ser uma coisa super barata ou coisa assim, pode até ser, isso depende do profissional, são profissionais que às vezes estão começando e tudo mais, eu até sempre oriento para o pessoal que está começando às vezes fazer palestras gratuitas, mas isso muito mais da pessoa ir buscar, do profissional, né, e às vezes numa igreja, em centros que realmente às vezes necessitem de uma questão mais gratuita, né? Sim. Então, mas quando, no caso, uma empresa busca um profissional, aí, claro que aí ele tende a cobrar mais. Né? E assim, não, a empresa também, né, vai ter essa perspectiva de remunerar o psicólogo que vai estar ali trazendo uma informação para eles, né? Isso. Porque tem algum valor aquilo, né? Então, tem todas essas coisas envolvidas. E aí... E esse foi um corte do nosso programa aí, semanal, nosso podcast semanal Delírios de Terapeuta. Se você quer conferir o episódio completo, é só você selecionar aqui. Também você aproveita aí para se inscrever, curtir esse conteúdo e compartilhar com quem você acha que pode aproveitar
esse conteúdo. Muito obrigado e até mais.